De hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Estranha Moral. E Kardec, como um excelente professor e uma ótima didática que tinha, ele pegou as principais passagens de Jesus que as pessoas dão interpretações meio tortas e que às vezes causam estranheza quando a gente ouve, e trouxe e juntou nesse capítulo 23. Então nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 23, sobre a estranha moral. E a estranha moral chama muita atenção porque tem uma passagem que se fala assim: quem não odiar seu pai e sua mãe? E as pessoas acham assim, mas como é que Jesus falaria uma coisa dessa, né? Odiar pai e mãe? Mas é importante que a gente entenda em que língua isso foi proferido, quando que Jesus falou isso. E Jesus falava isso em hebraico, muitas vezes até em aramaico. E naquele dialeto, naquela língua que se falava, odiar não tem o mesmo sentido que tem hoje para nós. Como aquela língua era muito limitada em riqueza de palavras, quando eles diziam odiar, tinha o sentido de gostar menos. Então, é mais ou menos o seguinte: eu posso dizer assim, eu gosto de manga e gosto menos de jabuticaba. Se fosse na época de Jesus, provavelmente alguém diria, eu gosto de manga e odeio jabuticaba. Esse era o contexto. Mas as pessoas tiram essas palavras no contexto, na interpretação do mundo de hoje, e levam para a época de Jesus, dizendo assim, mas olha, Jesus falava que eu tenho que abandonar pai, tenho que abandonar mãe, eu tenho que me dedicar a Ele e largar tudo que é relacionamento familiar. E não é isso. E é importante, e o Emmanuel nos diz muito isso, que eu preciso entender o espírito da letra, o espírito do que está sendo dito, e não a letra, simplesmente. Um exemplo, se a gente dissesse uma frase hoje assim, belo cravo apresentava aquela moça. Cada um aí está pensando uma coisa, né? Se a gente pegar essa frase. Se fosse há uns 50 anos atrás, provavelmente, cravo era um instrumento musical que a moça estava tocando. Quem é jovem há muito menos tempo do que eu, né, pode ser que nunca tenha ouvido falar no instrumento musical chamado cravo. Mas aqueles que já são jovens há mais tempo, né, que já mandam pintar os cabelos brancos, vão saber do que eu estou falando. Pesquisem depois. Mas cravo era um instrumento musical. Então, se eu pegar essa frase escrita há 50 anos atrás, eu posso pensar assim, e eu não souber o que é um cravo, que era um instrumento musical, eu posso pensar assim, nossa, aquela moça devia ter um cravo enorme no rosto, né? Ou então, quem é mais ligado à culinária, podia pensar assim, nossa, ela devia trabalhar muito com cravos, né? Devia ser especiaria. Vejam que uma palavra só, dependendo do contexto, dependendo da época, traz diversas interpretações. E é por isso que é importante, quando nós vamos no Evangelho do Mestre, buscar qual é o espírito da letra. O que Jesus estava me falando? Jesus sempre falava ao espírito. E nesse capítulo 23, no item 4, diz assim, aquele que houver deixado, e aí pode pensar nesse deixado e pensa em renunciado, em abandonado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas filhas, receberá o cêntuplo do que isso e terá a herança, a vida eterna. Se você lê isso, você fala assim, nossa, Jesus está dizendo que se eu largar todo mundo, eu vou ganhar 100 vezes mais na vida eterna. Se eu ler simplesmente isso. E essa passagem está em Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Mas vamos entender o que é esse deixar seu pai, deixar sua mãe, deixar seus irmãos, suas irmãs.
que é esse deixar? E para isso a gente precisa ir buscar em alguns ensinamentos que Jesus deixou. O primeiro deles, quando ele definiu qual é o primeiro e maior dos mandamentos. Qual é o primeiro e maior dos mandamentos, deixou Jesus? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. E disse ele, e o segundo, que é semelhante a este, ame o seu próximo como a ti mesmo. E diz ele, desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Será que eu quero entender o Evangelho de Jesus mesmo? Porque todo o Evangelho, toda a mensagem de Jesus nos traz algo para que nós possamos nos reformar, nós possamos mudar a maneira como nós vivemos, nos relacionamos. E nem sempre a gente quer fazer essa mudança. Porque ou dá trabalho, ou causa algum incômodo em nós mesmos. Então, se nós estivéssemos na época na Galileia, e aonde o mestre andava um monte de gente atrás dele, que tipo de pessoa nós seríamos? Eu sempre gosto de distinguir isso, que tem aqueles que seguiam a Jesus e tem aqueles que andavam atrás de Jesus. Aqueles que seguem o mestre são aqueles que buscam entender a sua mensagem de amor, o seu evangelho e vivenciar essa mensagem. Aqueles que andam atrás ou andavam atrás de Jesus é porque tinham algum interesse. E quando o interesse não era atendido, simplesmente abandonavam e iam para outro lado. Tanto é que a grande parte daquelas pessoas que iam atrás de Jesus foram os mesmos que no julgamento gritaram, crucifica-o. Porque não conseguiram algumas coisas que queriam. E aí eu achei uma classificação das pessoas que andavam naquela época com Jesus, para a gente dar uma pensada que quando eu busco algo no Evangelho para a minha vida, como é que eu me comporto? Naquela época, e só naquela época, tinha os curiosos. Eles não se sentiam atraídos pelo ensinamento, pelo aquilo que o mestre queria nos passar. Eles se sentiam atraídos pelo movimento, pela novidade, né? Eram aqueles que estavam atrás de milagres. Eles achavam que Jesus ia resolver a vida deles. Pensando hoje, na nossa atualidade, o quanto será que nós somos curiosos como aquelas pessoas? O quanto será que eu quero ir atrás de Jesus e falar assim, ô Jesus, resolve esse meu problema. Né? Coloco na mão dele e falo assim, devolve isso pronto para mim. Isso é como os curiosos se comportavam naquela época. Se você, em alguns lugares que a gente vai hoje, e as pessoas perguntarem assim, é bonito ser cristão, e todo mundo diz que é cristão, é cristão, é cristão, mas não vão na essência. O que é o cristão? Todo mundo se diz cristão, de uma boa parte do mundo, né? Mas ninguém busca saber o que é se declarar cristão. Se declarar cristão é vivenciar o ensinamento de Jesus. Não é dizer que eu sigo os ensinamentos de Jesus, né? Eu vou atrás, não, porque é isso que acontece. Eu vou atrás de alguém que fala bonito, ou que promete um monte de coisa, né? Ou que supostamente faz alguma cura. E aí quando eu vejo que não, o que eu faço? Eu vou atrás de outro, mas continuo dizendo que eu sou cristão. Eu quero que tudo se resolva na minha vida, os meus problemas de saúde, meus problemas financeiros, mas eu não mudo nada na minha vida. Eu não mudo a maneira como eu me alimento, como eu me comporto, como eu gasto, mas eu sou cristão, e se eu sou cristão, Jesus resolve isso. Às vezes a gente escuta algumas coisas assim,
Ah, eu vou começar a frequentar outro centro espírita. Esse aqui é meio fraquinho. Talvez você já tenha ouvido isso. Eu já ouvi isso pelo tempo que eu trabalho. E aí a pessoa vai para um outro centro espírita, porque lá é forte. Aí chega lá com aquela expectativa assim, aqui minha vida vai se resolver. E não resolve. Por quê? Porque ninguém muda a sua vida a não ser você mesmo. Aí a pessoa passa lá uns tempos e fala assim, não dá. E muda para outro e daqui a pouco ele fala assim, eu acho que o que está errado é a religião. Vou mudar, vou escolher outra. E nós conhecemos pessoas que fazem assim a vida inteira. Porque são aqueles que andam atrás de um Jesus que resolva os problemas, sem querer mudar nada, sem querer reformar nada internamente. Também naquela época, na época de Jesus, tinha os necessitados, né, como temos hoje, que eram aqueles que estavam precisando de um milagre, tal quase como os curiosos, mas esses eram mais insistentes, eles não desistiam tão fácil. Hoje, será que às vezes nós nos comportamos assim? Né? A gente vem na casa espírita, passa por uma orientação, nos é recomendado um tratamento, a gente faz todo um tratamento, acabou o tratamento, ou às vezes nem acabou o tratamento. Eu sempre digo assim, quando você chega numa casa espírita, você senta aí, a gente já começa a ser tratado por toda a pleida espiritual que está aqui. E você começa a se sentir bem, começa a sentir uma leveza, parece que seus problemas ficaram em algum lugar e você vai sendo envolvido por essa energia boa, por essa vibração. Aí acabou, você sai. Se tiver um cachorro sentado na porta, você dá um bico nele para passar. Adiantou alguma coisa você tomar passe? Você recebeu a energia mais pura de Jesus. Você se sentiu bem. Mas a gente tem que ser cristão, não é aqui na casa espírita. É daquela porta para fora. Aí você passa por um tratamento, vem aqui, ou vai numa cirurgia, num curativo, qual é o tratamento na casa espírita? Terminou o tratamento, você volta a viver exatamente da mesma coisa. Você vem aqui porque você acha que pode ser ajudado num problema de estômago que você tem. Vai, faz cirurgia, faz os curativos, mas você continua, chega num sábado, você come 3 pratadas de feijoada, torresminho, cachaça, blá, 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 e fala assim, aquele centro é fraco. É mesmo, forte é a feijoada que você comeu. Então, nós precisamos mudar, e às vezes nós nos comportamos assim. Quando dá a dor, ou quando aperta alguma coisa, eu venho para o centro. Aí dá aquela melhorada. Aí eu volto a fazer a mesma coisa que eu fazia antes. O que vai acontecer? Vai dar dor de novo. E nós dizemos muito que a gente vem buscar Jesus por 2 caminhos. Pela dor ou pelo amor. Mas a grande maioria de nós vem pela dor. Pela dor, não a dor que Deus está causando na nossa vida, a dor que nós estamos gerando na nossa vida. Porque quando eu coloco que a minha dor, o meu sofrimento foi causado por um Deus que está me punindo, parece que Deus está com uma cadernetinha sentado assim e falando assim, bom, hoje eu vou fazer doer a pedra do rim do Zé. Não é assim, né, gente? Se eu acredito nesse Deus que pune, eu estou precisando repensar. Nós estamos colhendo muitas coisas que nós fazemos e estamos fazendo nesta encarnação. Porque senão também a gente cai naquela história assim, não, eu estou sofrendo muito nessa encarnação porque eu acho que na encarnação anterior eu devo ter sido terrível, né? Tem gente que fala assim, eu acho que eu colei chiclete na cruz de Jesus. Tem gente que fala umas coisas... Até pode ter alguma coisa para você se ajustar. Mas a grande maioria dos problemas que nós temos nesta encarnação foram gerados por nós nesta encarnação. Nós reencarnamos para ter novos encontros.
para ter reencontros, mas nós causamos um monte de desencontros. Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelos nossos sentimentos que não são tão elevados assim. Tinha, na época de Jesus, tinha uma outra turma que andava atrás dele, que eram os críticos. Os críticos, acho que hoje em dia não existe mais, né? Os críticos eram aqueles que sabiam tudo que dava certo na vida do outro. Porque se você mudar seu jeito de viver, do seu jeito de andar, aí vai dar certo. Porque hoje a sua vida está errada. Na época de Jesus existia muita gente assim. Hoje não, né? A gente nem se importa com a vida do outro, né? A gente só cuida da nossa mesma. Eu digo que as pessoas distorcem todas as frases de Jesus. Uma das passagens que diz, vigiai e orai, que tem a ver com o nosso pensamento, com a nossa vibração, as pessoas acham que é para vigiar a vida do outro e orar pela sua. E nós cuidamos muito, nós temos todas as soluções para a vida do outro. E não mudamos nada na nossa. Por que será? Esses andavam muito lá atrás de Jesus. Também naquela época tinham os que eram considerados juízes, aquele que sabia apontar o dedo, julgar e já apenar quem quer que fosse. Hoje, será que nós nos comportamos assim de vez em quando? Será que nós julgamos muito o outro? Quando você assiste alguma coisa na televisão que não é boa, qual o sentimento que sai daqui de dentro de você? Na maioria das vezes, a gente já está julgando, você não sabe a vida do outro. Eu vou dar um exemplo aqui que às vezes aparece na televisão e as pessoas rotulam, julgam. Aparece uma criança abandonada na rua, recém-nascido, vira notícia. As pessoas já começam a julgar tudo. Quem é essa mulher? Como é que essa mulher tem coragem de fazer uma coisa dessa? E já começam a classificar a vida, não sabem quem é a pessoa, não sabem o que aconteceu, não sabem em que situação aquilo aconteceu, mas são os juízes que andavam atrás de Jesus, que diziam que aquela pessoa era cega porque os pais dela tinham cometido pecados e por isso que eram cegos. Jesus curava e dizia assim, não, não é nada disso. Então, como é que nós estamos vivendo hoje? Como é que nós estamos nos comportando hoje em relação a isso? E tem uma pequena parcela dos espíritos encarnados nesse nosso lindo planeta, que são aqueles que têm fé. Que têm fé mesmo, têm fé na mensagem de Jesus. Mas tem fé, não aquela fé cega, aquela fé que busca a compreensão, busca o entendimento, busca compreender. Então, assim, quando nós estamos trabalhando hoje nessa passagem de moral estranha, as frases estranhas que soam estranhos que Jesus disse, eu tenho que procurar compreender. Quando eu busco a compreensão, eu estou manifestando a minha fé nesse evangelho, nesse ensinamento de Jesus. Então, se eu ficar só na discussão, e tem pessoas que adoram ficar na discussão do que significa o que está escrito ou não está escrito assim, ou eu li diferente, isso não acrescenta nada para nós espiritualmente. O Evangelho, compreender a mensagem do Evangelho, é trazer para dentro de nós e modificar a maneira como nós vivemos com o outro. Nós estamos encarnados com um único propósito, só um: aprender a amar, nem outro. Ah, mas eu passei na orientação e me disseram que eu preciso aprender a perdoar. Beleza, isso é amar. Ah, eu conversei com alguém e disseram que o meu problema é que eu não tenho paciência, eu preciso ser mais paciente. Ótimo, isso é amar. Então o nosso grande desafio nessa encarnação, em mais esta encarnação, é aprender a amar. Para que não chegue o momento em que a gente desencarne e chegue no plano espiritual e a gente sente do lado do nosso orientador ou de quem estiver com a gente lá
e ele vai relatar como relatou André Luiz quando começou a trabalhar com os recém-desencarnados. O André Luiz dizia que aqueles que despertavam no mundo espiritual, eles não traziam a dor do desencarne, se tinha sido como tinha sido. O que mais doía era a consciência de ter desperdiçado mais uma oportunidade de aprender a amar. Amar as pessoas que estão conosco nesta caminhada. Mas então vamos lá buscar entender o que é esse deixar de lado pai, ou renunciar pai, renunciar mãe. Quando Jesus diz isso, ele está se referindo ao primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. Vamos entender isso. Se eu amar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu companheiro, minha companheira, marido, mulher, mais do que Deus, eu estou colocando-os acima de Deus. E olha onde é que isso não é bom, não é saudável. Vamos pensar, você coloca alguém que tem na sua vida como o seu sonho, a sua realização. Essa pessoa é a pessoa mais importante da sua vida. A sua vida é dedicada a essa pessoa. O que você fez? Você idealizou um Deus ou uma deusa para a sua vida. Você colocou essa pessoa acima de Deus. Mas sabe aonde que pega e aonde que não é saudável? Todos nós que estamos encarnados nesse planeta, não temos a perfeição de Deus. Somos todos espíritos imperfeitos espiritualmente ainda. E aí o que acontece? Essa pessoa idealizada, maravilhosa, sensacional, sonho da sua vida, que você colocou no pedestal, dá uma escorregada. Pisa na bola, como diz. Fere alguma coisa sua. Aonde foi parar seu Deus? Aí você desaba completamente, porque você não via nada acima daquela pessoa. Então, quando Jesus nos diz para deixarmos de lado, é para que a gente aplique o segundo mandamento. Ame o próximo como a ti mesmo. Não acima de tudo. Quando você pega seu filho ou sua filha e idealiza e coloca que ele é a melhor coisa do mundo, acima de Deus, acima do seu filho ou da sua filha, não tem. Você colocou acima de Deus. O que não é saudável aí? Você começa a colocar, a projetar naquela pessoa como se ela fosse um ser perfeito. Idealizar um espírito de luz quase naquela pessoa. E essa pessoinha vai crescendo e vai se tornando aquilo que é. Vai demonstrando aquilo que é. Um espírito ainda em evolução. E começa a ter os atritos, mas você não vê isso. Você acha que ele é melhor do que todos os outros filhos e filhas que existem no mundo. E isso pesa para ele, para ela e para você quando não realiza aquilo que você projetou nele. Então, Jesus nos pede, não que a gente deixe de lado, mas que a gente aplique o segundo mandamento. Ame as pessoas que estão com você como você ama a você mesmo. Para eu amar quem está comigo, eu preciso ter amor próprio, eu preciso gostar de mim. Porque se eu não tiver amor dentro de mim, como é que eu dou amor para o outro? Eu não tenho o que dar. E não é aquilo de você chegar de manhã na frente do espelho e falar assim, nossa, mas como você é lindo, né? Que pessoa maravilhosa, que espírito. Não. O amar que Jesus nos diz aqui é se cuidar espiritualmente e se cuidar, sim, do corpo físico, porque nós, como espírito, dependemos dele para continuarmos na nossa jornada. Então, Jesus não está pedindo para a gente
não amar os pais, mães, filhos, irmãs, irmãos, filhas. Ele está nos pedindo para que a gente não dê as costas para eles e fique só olhando para Jesus. Ele nos pede que a gente use o segundo mandamento em todas as nossas relações. E aqui eu quero propor um exercício para vocês, para nós. Imagine um ente querido seu. Traga na sua mente. Pode até ser aquele que você está com alguma dificuldade de relacionamento. Para a gente entender o que é que Jesus está falando. Imagine você de frente para essa pessoa. Jesus, quando a gente entender essa colocação dele, estará exatamente entre nós dois. Pondo a mão no ombro de um, pondo a mão no ombro do outro. Por quê? Porque eu passo a amar esta pessoa como Jesus me amou. Como Jesus amou a todos, sem distinção, sem intolerância. Porque eu tenho dificuldades em me relacionar com as pessoas que estão próximas de mim por diversas situações de sentimentos que eu trago aqui dentro. E eu gosto sempre de dizer que o maior problema, a maior doença que nós temos hoje no nosso planeta se chama intolerância. Nós somos intolerantes por tudo que é diferente. Aquele que tem a cor da pele diferente, aquele que tem a orientação sexual diferente, aquele que tem a família diferente, porque é diferente, eu sou intolerante, eu me considero superior a ele. E Jesus, na época que esteve caminhando entre nós, nunca considerou ninguém diferente. Jesus curou os miseráveis, os ricos. Jesus curou as pessoas que tinham vidas criticadas, vamos pensar aqui em Madalena como um exemplo, assim como curou a sogra de Pedro, assim como curou diversas outras pessoas. Ele nunca julgou ninguém. Nunca aliviou, falou assim, não, essa pessoa não vai dar. Então, quando eu entender essa passagem de Jesus que ele diz, você tem que deixar, ou deixar para trás seu pai, sua mãe, é amar como você ama você mesmo. E ele se coloca aqui como um ponto de harmonia, como um ponto de mediador entre nós. O Chico tinha um exemplo que eu adorava, que ele dizia assim, quando você sentir que você vai discutir com alguém, algum ente querido, alguém que está próximo, alguém que vive com você na sua casa, e você sente que aquele sentimento está fervendo já há alguns dias, quando vocês forem sentar, ou quando forem ficar em pé, ou quando forem conversar sobre aquele problema, o Chico falou assim, coloque uma cadeira vazia do lado e diga assim, vamos conversar, deixa essa cadeira vazia porque Jesus vai estar sentado aí. E pensa, ele dizia, se você vai ter coragem de falar aqueles palavrões, aquelas coisas que você fala, olhando para a cadeira vazia. Esse exemplo do Chico é exatamente a passagem do Evangelho de hoje. É colocar Jesus como mediador de nossas vidas. E não colocar ninguém acima de Deus. Porque aí eu quebro essa possibilidade de Jesus estar me ajudando a criar essa sintonia. Eu consigo deixá-lo entre nós, entre eu? Você consegue deixar Jesus entre você e alguém que você vive? E deixar entre não é você estar de costas para a pessoa com quem você vive, é você estar de frente, olho no olho. E Jesus pondo a mão no ombro de cada um. E todo sentimento que você tiver por essa pessoa, passa por ele e vai até ele. Vem do outro, passa por ele e vem até ele. Se hoje você tem aí dentro de você
um sentimento de dificuldade de relacionamento com alguém, uma mágoa, alguma coisa que te machuca quando você lembra dessa pessoa, de uma situação que já aconteceu lá atrás e que, pensem, nada do que nós fizermos hoje muda o que aconteceu lá atrás. O passado é história. Eu posso mudar minha vida a partir de hoje. E mais, eu posso mudar a mim mesmo, eu não consigo mudar a outro. Se você tem esse sentimento que está pesando, eu diria para você, toda casa espírita tem uma caixinha de vibrações ali. Toda casa que você vai tem uma caixinha de vibrações. Sabe para que é? É para você ficar de frente para o outro com a mão de Jesus. É você escrever o nome da pessoa no papel, mas direcionar para essa pessoa um bom sentimento, uma boa vibração. Eu digo, não adianta nada você sentar ali e escrever 20 nomes de pessoas, como se você tivesse chegado com uma van, né? Enfiar na caixinha e falar assim, plano espiritual, resolve o problema dessas pessoas aí. O plano espiritual precisa da sua vibração, da sua energia do bem, para transformá-la e chegar até essas pessoas. Então, faça isso. Tem alguma coisa que está doendo aí dentro? Põe o nome. Pense. Nesse momento, Jesus faz assim com as mãos. Coloca em cima de você e coloca nessa pessoa. E essa vibração sua vai até essa pessoa. E antes que você pense, mas eu não vou receber de volta. Lembre-se, você só consegue mudar você mesmo. Mas se você conseguir mudar você, é uma mudança na sua energia, na sua vibração. E você começa a atrair vibrações melhores. Então, esse é o pedido do Mestre, nessa passagem que muitas vezes as pessoas acham estranhas, odiar pai e mãe, é gostar menos, é amar um pouco menos do que você ama a Deus, porque o primeiro mandamento é ama a Deus acima de tudo. Mas é para amar as pessoas como você se ama. É para praticar esse amor em os nossos relacionamentos. E aí, para a gente ir se encaminhando para o final, eu quero sugerir que agora no final, eu trouxe um texto aqui, eu vou sugerir, quem quiser, feche os seus olhos e traga na sua mente, na sua cabeça, no seu pensamento, alguém que você quer nesse momento se conectar espiritualmente com o melhor dos sentimentos. Vicente, mas esse alguém que, sabe, não está mais encarnado. A gente teve um problema atrás e ele acabou desencarnando. E eu fiquei com esse sentimento, não tem plano. Tudo que você sente, sabe aquela saudade que você sente de alguém muito querido seu que já partiu para o plano espiritual? Isso é um sentimento que vai para o plano espiritual e vem do plano espiritual. Então, tem um texto que eu encontrei, talvez alguns conheçam, mas pensem em cada uma dessas frases e pensem o quanto talvez a gente esteja desperdiçando a oportunidade de amar as pessoas como Jesus nos amou. Amar aos pouquinhos, evoluir aos poucos, diz o texto. Esse texto se chama Entre Paredes de um Hospital. Diz assim, paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que muitas igrejas e templos. Já viram despedidas e beijos mais sinceros do que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico sendo salvo por um médico que é homossexual. Uma médica riquinha, patricinha, salvando a vida de um mendigo que foi encontrado na rua. Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista, de um preconceituoso.
Na mesma enfermaria, ambos recebem os mesmos cuidados, um policial e um bandido. Um paciente rico na fila de transplantes recebe o órgão de um doador paupérrimo. São nessas horas que o hospital toca na ferida das pessoas, que o universo se cruzam com um propósito, e nessa comunhão de destino nos damos conta de que sozinhos não somos ninguém. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real da perda definitiva. Um hospital é o local onde os seres humanos se desnudam de suas máscaras e mostram como são em suas verdadeiras essências. Essa nossa vida passa rápido. Não brigue com as pessoas em vão. Não critique tanto o seu corpo. Não reclame. Não perca seu sono, nem deixe que tomem a sua paz. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto. Ame seu Deus, sua família, seus amigos. Ore, reze por aqueles que você imagina não merecer. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular herança. Esperamos muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando eu tiver dinheiro, quando um amor chegar, quando você achar que está tudo perfeito. E na realidade, não existe nada perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para completar isso aqui, encarnado. Aproveite e ame mais. Perdoe mais. Perdoe-se mais. Abrace mais as pessoas. Viva mais intensamente as pessoas que estão nesta caminhada com você. E deixe todo o resto nas mãos de Deus. Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Minhas irmãs e meus irmãos, eu peço a Deus e a Jesus que nos ajude a cada vez mais colocar esse mestre entre nós, nos nossos relacionamentos. Mas colocar não doutrinariamente, colocar amorosamente, colocar o sentimento, sentir a presença dele entre nós. Sentir que nós precisamos dele para chegar até o outro. Porque nenhum de nós vai conseguir evoluir espiritualmente só. Nós precisamos dos outros e os outros precisam de nós. Vamos amar mais, porque é disso que nosso mundo precisa para ter paz. Vamos amar mais para que os nossos corações palpitem em paz e que os nossos espíritos descansem na paz. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.